Olá, igreja! Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com os irmãos mais esse momento e eu espero do fundo do meu coração que vocês todos estejam bem. Eu trouxe aqui duas passagens bíblicas. A primeira se encontra em Provérbios 16, do 1 ao 3, que diz: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Jeremias 29:11 complementa aqui: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Quando eu medito sobre essas palavras, eu penso em quantos planos nós fizemos para esse ano de 2020, né? E devido a situação atual, né? Esse ano está sendo diferente do que geralmente vivemos. Quantos planos talvez a gente não conseguiu realizar ou ainda não será possível realizar devido a tudo isso que estamos vivendo? No meu caso, as minhas metas principais para esse ano seria a minha formação em fonoaudiologia no final do ano, assim como meu casamento. E talvez o rumo desses dois planos que eu fiz tenham que ser modificados. Mas quando a gente para pensar que somos servos e que consagramos os nossos caminhos ao Senhor e ler que os planos de Deus são maiores que os nossos, apesar de parecer que as coisas fugiram do nosso controle, elas jamais fugirão do controle de Deus. E os planos que Deus tem para nós são planos que nos farão prosperar, ser muito bem-sucedidos, e não de forma passageira, mas sim fortalecidos, né? E abençoados por Deus. Serão planos firmados na rocha. E isso é maravilhoso, muito bom, muito maravilhoso. E confesso que a esperança que Deus nos concede, como o versículo de Jeremias menciona, a esperança, é um presente de Deus para as nossas vidas. Porque apesar de estarmos vivendo um momento que talvez nos tragam muitas aflições, tristezas, desânimos, ter a esperança, crendo que coisas melhores estão de vir, por mais que a gente não consiga notá-las agora, isso é uma sensação maravilhosa, é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Por isso, o desejo do meu coração neste momento é que a gente possa ter a esperança no Senhor firmada, acreditando que os planos deles serão concretizados no momento em que Ele desejar, no momento em que Ele separou, na verdade, porque Ele já planejou sobre as nossas vidas, e ter a certeza de que quando isso acontecer, a gente vai ficar admirado, porque os planos de Deus sobre nós vão nos surpreender de uma forma tão grande que aquilo que a gente imaginava que talvez não pudesse melhorar, vai melhorar de uma forma surpreendente. Então vamos orar nesse momento para que todos os planos de Deus possam ser concretizados para a sua vida e para que Deus continue falando ao seu coração, aos nossos corações, ao decorrer de todo esse culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Pai de amor, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de tudo o que está acontecendo, nós temos a certeza que o Senhor tem tudo sobre o seu controle. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, porque podemos ter esperança, fé e acreditar que o Senhor roga por nós.
Senhor, eu te peço que o Senhor continue manifestando tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, retirando toda aflição, toda angústia, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti e nos fazendo cada vez mais, Senhor, acreditar e esperar e consagrar os nossos caminhos a ti. Consagro, Senhor, agora o meu caminho, assim como o do irmão que está participando desse culto, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos provando e se manifestando através de nós, e que tudo aquilo que o Senhor separou para nós possa ser realizado. Te entrego também o culto deste momento, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que tudo seja para sua honra e glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver.
O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Boa noite, meu irmão, minha irmã, amigos que estão conosco, participando desse culto da Primeira Igreja Batista em Costa Barros. Eu desejo a paz do Senhor para a sua vida, sua casa, a sua família. Estamos aqui mais uma vez
louvando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus. E nesse momento, nesse primeiro domingo de agosto, eu quero dar início aqui, junto com você, a uma série de mensagens cujo tema é de hoje em diante. Você já usou essa expressão, de hoje em diante? Eu acredito que muitos de nós já usamos essa expressão, de hoje em diante. Farei isso, não farei aquilo. E aí a gente, na vida, a gente tem momentos assim, que nós tomamos uma decisão, né, de hoje em diante. Essa é a ideia da série de mensagens aqui, e aí a gente vai tratar de alguns assuntos que envolvem essa decisão de hoje em diante. E ao longo desses domingos, desses 5 domingos de agosto, nós falaremos nesse tema no culto da noite, de hoje em diante. A primeira mensagem que eu quero compartilhar aqui com você, dentro dessa série de mensagens, de hoje em diante, é sobre a tomada de decisão em si. Porque quando a gente fala assim, de hoje em diante, a gente está falando sobre tomar decisão. Quando você fala assim, de hoje em diante, você está tomando uma decisão. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você. De hoje em diante, tomarei as minhas próprias decisões. De hoje em diante, eu tomarei as minhas próprias decisões. Eu falo baseado lá em Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém? Esse contexto dessa palavra de Elias ao povo de Israel é o contexto onde o profeta está ali no Monte Carmelo e acontece ali um confronto entre Elias, o profeta do Senhor, e os profetas de Baal, que eram profetas patrocinados pelo rei e pela rainha de Israel, rei Acabe e rainha Jezabel. Então, Elias está ali no Monte Carmelo para uma verdadeira batalha sobre quem é de fato o verdadeiro Deus. E naquele momento ali, onde o povo está reunido, onde esses profetas estão reunidos, e onde Elias está reunido, nesse momento, o Elias, ele dá essa palavra, ele faz essa pergunta, ele faz essa confrontação com o povo de Israel. Ele pergunta: a quem vocês vão, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. E aí o povo nada respondeu. O povo não tomou uma decisão aqui. E é sobre isso que eu queria falar. De hoje em diante, tomarei as minhas próprias decisões. Você sabe que tem muita gente que tem dificuldade de decidir. Tem dificuldade de tomar uma decisão. Isso é algo que na vida de muitas pessoas, até nas coisas mais simples, vou pintar a minha casa de que cor? E aí a pessoa fica indecisa, não consegue tomar a decisão. Vou pintar a minha casa de que cor? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso gera uma indecisão, ou seja, das coisas mais simples até as mais complexas, a pessoa tem dificuldade de tomar decisão. Então, tomar decisão é o primeiro passo para viver o de hoje em diante. A gente vai ver que a sequência desse passo é: você toma uma decisão, que é um processo interno. Essa decisão vai te levar a uma atitude,
que é um processo externo, uma atitude prática, e essa atitude vai te levar a uma mudança, como consequência das atitudes práticas que você teve naquele momento. Então, é algo assim que acontece na nossa vida. Por exemplo, eu quero dizer aqui alguns tipos de decisões que a gente toma na vida. A gente toma decisão pessoal, ou seja, você e eu, a gente decide e faz isso sem prestar contas a ninguém. E a decisão é minha, e você tomou a decisão, pronto, acabou. É uma decisão pessoal sua. Temos as decisões compartilhadas, ou seja, você decide e compartilha com outras pessoas para executar o que foi decidido na sua casa, na igreja, no trabalho. Você precisa compartilhar a decisão para que ela venha se tornar algo prático, decisão compartilhada. Temos também as decisões por pressão ou por influência de terceiros. Às vezes a gente decide por pressão da circunstância ou por influência de terceiros. Parece que você decide, mas a sua decisão, na verdade, você foi empurrado a tomar essa decisão por causa exatamente disso. É proveniente de algo ou de alguém que te influenciou ali e que te pressionou e te levou a tomar aquela decisão. Temos também a decisão por influência divina. A decisão que a gente toma por influência divina. Você precisa decidir, mas submete a sua decisão aos cuidados de Deus. Deveríamos ser sempre assim, né? Ao tomar uma decisão, submeter aos cuidados do Senhor. Eu quero aqui nessa reflexão dar aqui alguns passos para a tomada de decisão. E aqui é muito pessoal, isso aqui não é uma fórmula rígida, não é um mandamento, é apenas olhando para a palavra de Deus, um passo a passo que eu entendo para as minhas tomadas de decisão. Primeiro passo para você tomar uma decisão, você precisa orar. Nós somos crentes, nós servimos a um Senhor e nós precisamos orar para depender, a nossa decisão depender do Senhor, para o Senhor nos orientar. Nós precisamos fazer isso antes de tomar a decisão. Ore, pedindo a orientação ao Senhor, pedindo sabedoria para escolher o caminho. E Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso nós precisamos orar ao tomar, ou ao estar diante de uma decisão que precisa ser tomada. A oração, ela é ponto básico nas tomadas de decisão que a gente tem. Tem gente que toma decisões, e muitas decisões até significativas para o rumo da vida, sem orar. É um risco muito grande. Por isso, orar é o primeiro passo para a tomada de decisão. Segundo passo, reflita. Não é bom tomar a decisão apressadamente. Antes de decidir, pense nas consequências, pense nas possibilidades, reflita. Reflexão faz parte da nossa tomada de decisão. Não tome decisões precipitadamente, reflita. Isso é um segundo passo. Um terceiro passo para a tomada de decisões na nossa vida, cuidado com os sentimentos. Os sentimentos nem sempre estão certos. Às vezes eles nos enganam e nos confundem. A gente precisa tomar cuidado com os sentimentos. Já viu aquela palavra quando alguém vai tomar uma decisão? Eu vou seguir o que o meu coração está mandando. Cuidado, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, às vezes, os sentimentos, eles geram mais confusão na tomada das nossas decisões. Então, cuidado com os sentimentos. Cuidado. Não use apenas os sentimentos como base para a tomada de decisão. Pondere os sentimentos. Então, é um alerta aqui, esse terceiro passo, na tomada de decisão. Quarto passo, não peque.
quando você for tomar uma decisão, não peque. Não peque. Analise a sua decisão à luz da Bíblia. Se você sabe que uma opção que você tem de tomada de decisão vai te levar a pecar, não escolha essa opção. Não peque. Não escolha esse caminho. Isso é fundamental. Use a Bíblia, use a palavra como aferidor das suas decisões. Use a palavra. Olhe para a palavra, veja se a tua decisão já está embasada na palavra, ou se não, ela vai te levar a pecar. Se a decisão que você for tomar te leva a pecar, cuidado com essa decisão, não peque, não peque. Esse é um quarto passo. Um quinto passo que eu queria compartilhar com você é peça conselhos. Sabe, peça conselhos. Busque conselhos em pessoas. A Bíblia diz lá, em Provérbios capítulo 15, verso 22, que na multidão dos conselheiros, os projetos se confirmarão. Que coisa maravilhosa! Peça conselhos. Aí alguém pode dizer assim, pastor, se conselho fosse bom, não era dado, ele era vendido. Meu irmão, mas se a gente for por essa visão do mundo, a gente vai se perder, porque a Bíblia nos orienta a ter conselheiros, a ter pessoas experientes na fé, experientes na vida, que vão nos ajudar a tomar decisões. Lógico, você não vai sair por aí se aconselhando com todo mundo. Precisa ser uma pessoa de confiança, precisa ser uma pessoa que tenha condições e maturidade para te aconselhar. Então, peça conselhos, peça conselhos. Isso vai ser uma bênção na sua vida. E o último passo aqui que eu deixo para a gente tomar decisão, tomada de decisão, siga a vontade de Deus. Às vezes o caminho certo é o mais difícil, mas se Deus estiver nesse caminho, se Deus te estiver chamando para seguir por esse caminho, obedeça. Peça força, peça coragem a Ele e tome a decisão segundo a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer tomar a decisão pelo caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que Deus deseja. Às vezes, a grande maioria das vezes, o caminho mais fácil não é o caminho de Deus. Então, quando tomar a decisão, siga a vontade de Deus. Esses são passos, são experiências que eu tenho e eu quero compartilhar aqui nessa reflexão para a gente tomar decisão na vida, em que tipo de decisão for. Então você pode orar, você pode refletir, você pode ter cuidado com os sentimentos, não pecar na decisão que você tomar, pedir conselhos, seguir aquilo que é a vontade de Deus, seguir o caminho que Deus está direcionando, ainda que seja o caminho mais difícil. Peça forças, peça coragem e segue o caminho que Deus está te mostrando. Tomada de decisão. De hoje em diante, tomarei as minhas próprias decisões. Não seja alguém indeciso. Sabe, o problema é não decidir. A gente está falando aqui, baseado no texto, em que o profeta Elias confrontou o povo de Israel. Tomar decisão traz consigo responsabilidades. Muitos se esquivam de tomar decisões na vida por medo das responsabilidades que virão como consequência. Outras pessoas não tomam decisões por medo de errar. Quantas vezes a gente já tomou decisão errada lá atrás? E aquilo serviu de experiência para a gente hoje tomar decisões acertadas. O problema é não tomar a decisão. O indeciso povo de Israel, diante da palavra do Elias, não respondeu nada. O Elias falou, olha, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no.
Agora, não fiquem oscilando para lá e para cá. Tome uma decisão. O povo achava que era possível caminhar com Deus e com Baal. O Elias então confronta o povo, leva o povo a tomar uma decisão, mas o povo não responde nada. E eles então não tomam decisão nenhuma. O problema é, às vezes, a gente não tomar decisão. Então, de hoje em diante, que essa palavra possa te ajudar a tomar as suas próprias decisões, baseado em tudo isso aqui que a gente falou. Mas tome as decisões. Não seja como o povo de Israel, nesse contexto aqui, diante de uma decisão a ser tomada, não responder nada. Não seja como o povo de Israel. Aprenda a tomar decisões. Tenha coragem e peça, acima de tudo, a direção do Senhor para a sua vida. Que Deus lhe abençoe e que Deus te ajude a tomar decisão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para terminar esse culto. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que de hoje em diante nós possamos tomar as nossas decisões. Tem muita gente que precisa decidir viver para Deus, entregar a vida a Jesus, deixar que Jesus entre na sua vida e faça morada. E tem muita gente que não tem tomado essas decisões. Tem muita gente que precisa tomar decisão, tem muito irmão em Cristo que precisa tomar decisões que envolvem o seu crescimento na presença do Senhor, o seu compromisso com a igreja do Senhor, o seu compromisso com a família. Tem muita gente que precisa tomar decisões envolvendo questões profissionais, questões acadêmicas, coisas que envolvem o futuro. Eu quero chamar você, nessa noite, a fazer essa oração. Senhor, de hoje em diante, eu quero aprender a tomar as minhas decisões. Eu não quero ser como o povo de Israel, que diante de uma decisão crucial a ser tomada, o povo nada respondeu. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, findando este culto, diante da Tua palavra. Eu lhe peço, Senhor, ajude-nos a tomar decisões na nossa vida. Que sejam decisões sábias, decisões que venham dos altos céus, mas nos ajude a tomar decisões, Senhor. Quantas vezes nós somos indecisos, quantas vezes, ó Pai, nós nos omitimos na tomada de decisão, quantas vezes nós nos esquivamos das decisões que nós precisamos tomar na vida, decisões que envolvem o Senhor, o seu reino, decisões que envolvem a nossa família, a nossa casa, envolvem o nosso trabalho, os nossos estudos. Deus amado, nos ajude a tomar decisões, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, seguir a Tua orientação, a Tua palavra na tomada de decisões. Mas, Pai, que o Senhor tire de nós as indecisões, ó Deus. É certo que em muitos momentos a gente não sabe o que vai decidir. Agora é diferente de se esquivar, de se esconder e de não tomar decisão. Triste do povo de Israel naquele tempo, quando foi chamado pelo profeta para tomar uma decisão, e o povo nada respondeu, o povo se omitiu da tomada de decisão. Deus, que assim não seja com a gente, que nós possamos, na graça do Senhor e no poder do Teu Espírito, diante de decisões cruciais na nossa vida, nós possamos tomá-las confiando de que o Senhor está na direção. Essa é a minha oração, Senhor. E que o amor do Senhor, a graça do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém?
Na semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez, nesse culto da noite, trazendo mais uma palavra sobre de hoje em diante. Então que você esteja conosco, que você possa nos acompanhar nesse culto e ser edificado assim como nós também estamos sendo edificados. Deus te abençoe, uma boa semana na presença do Senhor, é o que eu desejo. Amém.